Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! Olha só onde eu tô, no Jardim Botânico de São Paulo. Eu adoro ficar andando por aqui e observar a natureza. Aliás, eu adoro a natureza. E é por esse motivo e por outros também que eu sempre quis ser geógrafa. Aqui nesse bosque a gente percebe que existe uma relação complexa entre os processos físicos, biológicos e humanos. A gente percebe que todos os elementos dessa paisagem se relacionam. Na teleaula de hoje você vai ver que os sistemas ecológicos são subconjuntos da biosfera. E os geossistemas são unidades de estudo geográfico que relacionam os componentes naturais e sociais das diferentes paisagens. O bosque é um conjunto de sistemas integrados. Um elemento depende do outro e todos estão ligados. Nessa teleaula que está começando agora, você vai ver como que a geografia tem se apoiado na ecologia para entender as relações que existem dentro das paisagens e entre todas elas. Por que devemos descobrir as ligações dos processos naturais e tratar essas interações como parte de sistemas? Os sistemas são conjuntos estruturados. É possível definir as relações entre as suas partes. O relógio também é um sistema. A gente pode definir todas as relações que existem entre as partes de um relógio, como uma engrenagem faz a outra funcionar e como todas juntas fazem o relógio andar. Os geógrafos e os ecólogos procuram explicar as ligações complexas que existem entre os elementos naturais e sociais. São essas ligações que formam e modificam as paisagens. Os ecólogos são os estudiosos da natureza. Eles se preocupam com o futuro do nosso planeta. Olha, o João Carlos, por exemplo, ele está coletando dados para uma pesquisa que ele está fazendo sobre o impacto ambiental provocado pela poluição desse rio aqui. João Carlos, como é que funciona o trabalho do ecólogo? A ecologia é a ciência dos seres vivos e das trocas de energia. Os intercâmbios que acontecem entre os vários organismos da natureza. Nós estudamos como a energia é transformada pelos seres vivos. Então a gente estuda a fotossíntese, o metabolismo e a cadeia alimentar. E é isso que eu estou fazendo aqui. A ecologia e a geografia querem explicar os elementos que compõem a natureza, para tentar prever o seu comportamento dinâmico, as mudanças das paisagens. É por isso que as paisagens são comparadas aos sistemas. É uma maneira de tentar relacionar os elementos que as compõem e os processos que as formam. Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos, materiais ou seres vivos, desde que haja alguma relação entre eles. A biosfera pode ser analisada como um sistema. Ela cobre toda a superfície terrestre e é um grande conjunto com todos os seus elementos ligados. E nesse conjunto enorme existem várias interações entre suas diferentes partes. São subconjuntos que estão ligados entre si. Eles têm uma dinâmica própria e características particulares. Esses subconjuntos da biosfera são chamados de sistemas ecológicos ou ecossistemas. Quer dizer, são unidades de análise, com os limites definidos pelo pesquisador. Pode ser esse jardim botânico inteiro, ou então esse lago, ou até mesmo uma dessas árvores. Então, essa árvore faz parte do sistema ecológico. Para a ecologia, o lugar representa apenas um suporte para os fenômenos biológicos. É o biótopo, o lugar da vida. Quer dizer, os ecólogos consideram o lugar só como uma das partes do ecossistema. Na geografia é diferente. O biótopo se destaca pela sua importância. Um dos fatores que mais influenciam na formação dos biótopos é o relevo. É por isso que o estudo das formas do relevo, a geomorfologia, se desenvolveu mais do que outros ramos da geografia físico-natural. Desde 1970, nós, geógrafos, temos atualizado nossos estudos da natureza. Nós estamos incorporando os ecossistemas em nossas análises. Mas, na perspectiva geográfica, o meio natural não é visto somente por seus componentes biológicos.
O meio natural deve ser definido por suas dimensões, isto é, sua extensão. Para a geografia, um deserto grande e um deserto pequeno, apesar de ambos serem desertos, são meios diferentes. Assim como uma ilha grande e outra pequena, também são diferentes. As formas da paisagem, a sua configuração também é essencial. É a maneira que a gente tem para avaliar sua simetria, regularidade, espessura e orientação. Quer dizer, a partir da sua configuração, a gente pode observar a quantidade de plantas e de árvores, como elas estão dispostas e de que tipo são. E o terceiro fator de identificação de um meio natural é a sua localização. Cada paisagem é diferente. Cada uma depende da sua localização na esfera terrestre, na geosfera. Assim, as nascentes de um rio têm características bem diferentes de sua embocadura junto ao mar. Os meios naturais são definidos de acordo com as relações entre outros meios vizinhos. O geógrafo analisa as paisagens como se elas fossem um mosaico, um quebra-cabeças. Cada pedaço de ecossistema só tem sentido quando está se relacionando com os outros pedaços. Os pedaços de ecossistema são como as partes de um relógio, as engrenagens. O relógio só funciona quando todas as suas engrenagens, que são ligadas umas nas outras, funcionam juntas. E é assim também com os ecossistemas. Suas partes são ligadas umas nas outras. E os ecossistemas também se relacionam uns com os outros. Uma floresta equatorial numa ilha não faz parte do mesmo meio natural que uma floresta equatorial na faixa costeira. Nenhuma floresta em cima de uma montanha é a mesma que uma outra no interior do continente. São as características de cada paisagem que aparecem em sua fisionomia. É o que faz uma ser diferente da outra. Para definir as ligações que existem entre as paisagens e entender o seu funcionamento, a geografia delimita outros subconjuntos. São os geossistemas. Eles nos ajudam a entender as relações que existem entre os diferentes componentes naturais e sociais da paisagem. Olha como esse geossistema é grande, olha. A grande floresta quente e úmida das regiões equatoriais. E esse aqui é outro, viu? Porque os espaços marinhos também podem ser considerados como um grande geossistema. Certo. Podemos distinguir geossistemas menores quando consideramos uma extensão mais reduzida. Quer dizer, quando a gente destaca uma área menor. Esses espaços de dimensões menores são geótopos, o lugar na Terra. O geótopo pode ser um bosque, um campo plantado ou uma pequena cidade, se esses são os objetos da minha análise. Os lugares passam a ser geótopos quando estão sendo estudados. O mais importante é a gente ter consciência de que qualquer alteração ou transformação de um dos elementos dos geótopos pode provocar mudanças em todo o sistema. Quer dizer, se acontece alguma destruição no componente menor, isso pode afetar a estabilidade da paisagem global. A paisagem global pode ser afetada de várias maneiras. A enorme poluição nas grandes cidades e nos centros industriais acaba transformando a paisagem de boa parte do mundo. A exploração biológica dos geossistemas, quer dizer, a maneira como os seres vivos utilizam os recursos naturais, deve ser feita de acordo com o potencial ecológico do meio natural. Os meios naturais devem ser utilizados de uma maneira inteligente. Em cada geossistema, os recursos dependem do meio natural, do relevo, do clima e da distribuição de água. É o potencial ecológico, que deve ter a sua vegetação, o solo e a fauna explorados de maneira equilibrada. A ação humana, também chamada de ação antrópica, é fundamental nos geossistemas. Somos nós que estabelecemos a relação mais importante entre o potencial ecológico e a exploração biológica. E é por isso que nós temos que fazer uma análise integrada entre a natureza e a sociedade humana. A classificação em geossistemas ajuda a compreender os processos que ocorrem na superfície da Terra. E o seu estudo engloba fatores econômicos e sociais. Você vê, Gil, os fatores econômicos e sociais mudaram o mapa da Rússia. Aquela grande União Soviética que a gente conhecia virou um monte de países divididos. Não, e o pior é que eles continuam brigando e se destruindo, né? É o cúmulo. O ser humano já mudou muito a paisagem da Terra, viu?
A ecologia das paisagens, ou a geoecologia, é um novo ramo do conhecimento que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. É um estudo integrado das condições naturais e sociais. Para decifrar as ligações complexas que existem entre as paisagens e dentro de cada uma delas, os seres humanos e suas atividades são elementos da maior importância. As grandes cidades mundiais mostram bem como a ação humana pode alterar as condições naturais. Mas não é só isso. As metrópoles são também centros de inovação. Do ponto de vista da ecologia das ideias e da cultura, a metrópole é a essência do meio técnico inovador. O lugar aonde nascem as ideias de proteção da natureza e todas as suas. É muito fácil definir uma metrópole como cidade grande de funções múltiplas e com uma estrutura urbana bem caracterizada, metrópole central, metrópole intermediária, metrópole externa, fatos que podem ser observados em qualquer grande cidade brasileira. Mas, via de regra, a gente esquece de falar do papel da metrópole em termos culturais, em termos de influência vitalizadora, potencializadora do processo civilizatório. As cidades grandes, as áreas metropolitanas, têm um conjunto de universidades, têm bibliotecas mais diversificadas e mais modernizadas, e tem na sua área central uma tendência para copiar ou inovar dentro das tecnologias disponíveis. São Paulo, por exemplo, tem uma avenida no espigão central que divide os dois vales, do Tietê e do Pinheiros, que não fica nada a dever a nenhuma avenida do mundo, né? Só que o significado social e econômico dessa avenida significa mundialização. Ali estão os bancos de todas as partes do mundo competindo entre si dentro do plano econômico e financeiro. E ali também está toda uma população que encontra trabalhos dentro das suas profissões. As duas coisas mais sedutoras que a cidade apresenta, tanto para a pobreza quanto para a classe média e para as pessoas que vêm da rede urbana que fica sob o controle da cidade, são, em primeiro lugar, a sedução do aumento do tempo de participação do cidadão na vida da cidade. À noite prossegue o dia através de novas funções na cidade grande e na área metropolitana, enquanto que os pobres procuram a cidade grande por causa do trabalho e, infelizmente, vão se acantonar em espaços opressores de favelas. Se pudesse, a favela gostaria de estar na Praça da Sé. Não está na Praça da Sé, mas os pobres que migraram do desesperante espaço opressor das favelas, as crianças e os menores abandonados transitam pelas praças mais tradicionais das cidades grandes, o que é uma coisa dramática. A percepção de todos esses fatos nos conduz a uma ideia central do ponto de vista cultural. Há que encontrar meios de homogeneizar, de diminuir e de redirecionar os menores abandonados para tipos de atividade mais condizentes com o processo cultural civilizatório. Pensando desse ponto de vista, a gente consegue entender melhor as cidades. Agora fique atento que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que sistema é um conjunto de elementos, materiais ou seres vivos, se podemos encontrar ou definir alguma relação entre eles. Aprendeu que os sistemas ecológicos ou ecossistemas são subconjuntos da biosfera. Eles estão em contato entre si e foram definidos a partir das relações entre os seus seres vivos. Você viu que os geossistemas são unidades de análise geográfica com relações estabelecidas entre os componentes naturais e sociais da paisagem. E por último, você viu que através dos geossistemas é possível uma análise integrada entre a natureza e a sociedade humana. Depois de perceber que a cidade também é um centro de inovações, deu até vontade de dar um passeio e respirar um pouco as ideias, a cultura. Você também estude, faça os seus exercícios e depois vai dar uma volta pela sua cidade. Até logo mais!